Olá pessoal, aqui é o Marcelo Marques, professor de língua portuguesa, para mais uma dica. Hoje nós vamos falar de predicação verbal, a nossa aula número 3. Na primeira aula falamos dos verbos intransitivos, em que este verbo tem significação própria, o sentido próprio, não precisa de complemento. Falamos na aula 2 dos verbos transitivos, sejam eles diretos, indiretos e os bitransitivos. E hoje vamos falar dos verbos de ligação. Os verbos de ligação, eles vão possuir exatamente essa ligação com o termo que vem depois, que vão atribuir um estado ou característica ao sujeito. Por exemplo, o carro é novo. Percebe que o verbo é, que é o verbo ser, é um verbo de ligação e o termo que está inserido depois, o novo, que é esse adjetivo, está atribuindo uma característica do carro. Nós temos então novo, predicativo do sujeito, verbo ser, verbo de ligação. João está feliz. O verbo estar, verbo de ligação, feliz é a característica de João. Predicativo do sujeito, feliz, verbo estar, verbo de ligação. Tá? João ficou triste. João ficou triste, verbo ficar, verbo de ligação, triste é a característica do sujeito, no caso aí de João, e assim por diante. Então, os verbos de ligação, eles vão possuir essa característica de ligar um estado ou uma característica ao sujeito. Pessoal, mas nos verbos de ligação, existem algumas observações importantes que causam dúvidas nas nossas cabeças aí, tá? Na hora de fazer análise. Então nós temos que fazer algumas observações importantes. Alguns verbos, eles podem parecer como transitivos, intransitivos e de ligação propriamente dito. Foi o que nós acabamos de falar. Para nós fazermos aí uma análise mais correta, é preciso a gente verificar todo o contexto em que estes verbos estão inseridos. Por exemplo, quando se diz o homem anda depressa. Andar nesse contexto significa modo, significa maneira que o homem anda. Portanto, não poderá ser verbo de ligação. Aí nós temos um verbo de ação. Aqui, neste exemplo, o verbo andar, ele é um verbo intransitivo. Se nós pegarmos outro exemplo, João está no hospital. O verbo estar, que conhecemos como o verbo de ligação, nós temos que observar o termo que está inserido. No hospital, ele vai indicar um lugar, certo? É um adjunto adverbial de lugar, portanto, o verbo estar deixa de ser verbo de ligação, passa a ter uma ação e ele é um verbo intransitivo. Beleza, pessoal? Então, nós temos que prestar bastante atenção dentro do contexto da frase para a gente observar se os verbos realmente eles são de ligação ou se eles estão fazendo uma função de ação. Se ele estiver fazendo a função de ação, que o termo que vem inserido depois é o que vai nos indicar se o verbo está indicando uma ação, ele passa a ser verbo intransitivo, nestes exemplos que eu citei a vocês. Se eles não, o termo que estiver inserido depois indicar característica, o estado da pessoa, aí nesse caso os verbos são de ligação. Ok, pessoal? Então, mais uma dica aí para vocês, a nossa aula 3 sobre predicação verbal. E obrigado pela atenção de todos vocês, pelas visualizações. Espero que isto aumente cada vez mais. Não se esqueçam, se você ainda aí que está assistindo pela primeira vez não é ainda o nosso inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Vamos receber semanalmente aí uma videoaula curtinha aí, de 4 minutos, 3 minutos, enfim, uma coisa que não fica tão cansativa e dicas bem rápidas, práticas para o seu estudo, para o seu dia a dia. Ok? Você que está aí estudando para um concurso, para o seu vestibular, para o seu Enem. E nunca se esqueçam de ativar as notificações para você receber semanalmente esses vídeos. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.